Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs do Senhor, a mais esse nosso momento de culto. Momento este que queremos meditar nas palavras de nosso Deus e também fortalecermos nossa fé em Cristo Jesus. Que Ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos nós nesse momento e que queremos meditar na Sua Santa Palavra. Amém. Amados do Senhor, para iniciarmos esse nosso momento de culto, eu convido a cantarmos um hino. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte, o causador. É chegado o momento em que convido a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de logo mais. A leitura se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, dos versículos 32 ao versículo 45. Marcos 10, 32 a 45. E eu gostaria de convidar então o nosso irmão Oséias para que realize a leitura para nós nesse momento. A leitura de hoje está escrita em Marcos, capítulo 10, versículos 35 até o 45. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça por vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem
Os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar. Agradecemos então o nosso irmão Oséias pela leitura que foi realizada e convido nesse momento a cantarmos mais um hino. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste. E em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar, em tuas mãos me entregar. Amados em Cristo, este é o último domingo na Quaresma. No próximo domingo estaremos iniciando a Semana Santa. E o texto do Evangelho de Marcos que ouvimos há pouco nos aponta justamente para isso. Jesus e seus discípulos eles estavam se aproximando. Eles estavam subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem deveria ser morto. E é interessante notarmos que o texto nos aponta que os discípulos estavam apreensivos. Sim, os discípulos, enquanto estavam indo para Jerusalém, eles estavam apreensivos. Eles estavam seguindo seu mestre, mas eles estavam com medo. Eles estavam sentindo, lá no fundo, que alguma coisa estava para acontecer. Alguma coisa iria acontecer em Jerusalém. Eles não sabiam o que era ainda, mas eles estavam sentindo isso. Então, de repente, Jesus para e chama seus 12 discípulos e começa a revelar o que iria acontecer quando eles chegassem em Jerusalém. Temos aqui no Evangelho de Marcos, meus irmãos, uma lista enorme e muito bem detalhada
do que Jesus diz que vai acontecer com ele. Praticamente, Jesus dá um preview do que eles iriam ver em Jerusalém, do que iria acontecer com Jesus. Isso com certeza foi muito impactante para os seus discípulos, pois eles, mesmo caminhando com Jesus já há algum tempo, pelo menos 3 anos, eles ainda alimentavam dentro deles aquela esperança que todos do povo judeu tinham. De quê? De um mestre libertador, de um líder, um rei para governá-los. Alguém que viria montado em seu alazão, empunhando a sua espada e seu escudo, com seu exército seguindo para os libertar do domínio romano. Porém, o discurso de Jesus é totalmente contrário ao que eles esperavam ou que eles achavam como o Messias iria vir. Jesus afirma que quando ele chegar em Jerusalém, ele, a quem todos alimentavam a esperança de ser um rei libertador e poderoso, será entregue nas mãos da liderança religiosa, dos sacerdotes e dos escribas. E eles vão condená-lo à morte. Vão zombar dele, vão cuspir nele, vão castigar ele, vão bater nele e finalmente o matarão. Mas Jesus também afirma que, depois de tudo isso, ao 3º dia ele será ressuscitado. Jesus, meus queridos, está falando aqui da sua paixão e morte, que é toda a temática da Quaresma. Ele está novamente mostrando e contando para os seus discípulos, como em outras ocasiões ele também fez, que esta é a missão do Filho de Deus. Não é de governar o mundo pela força bruta, não é de ser um líder, um rei poderoso que vai governar o mundo por força, mas é salvar o mundo. A missão dele não é fazer com que o mundo o sirva como um governador, como os governantes desse mundo fazem, mas é servir ao mundo, dando sua vida para salvar a muitos irmãos. Jesus Cristo tem uma forma diferente de agir, não é mesmo? Talvez até parecer muitas vezes loucura para nós ou estranho, porém, ainda assim, todos que integram o seu reino, o reino de Deus, querem se espelhar nele. Por isso, que quando os discípulos de Jesus começam a discutir entre eles quem deveria ser o mais importante, quem deveria sentar ao lado de Jesus no céu, Cristo diz que a mentalidade deles deveria ser outra. Eles não deveriam querer serem servidos e tratados de forma gloriosa, de forma honrosa, como os governantes desse mundo querem, mas ao contrário. Como diz Cristo, entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante aqui não é em relação a este mundo, mas ao céu, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Jesus com isso quer mostrar aos seus discípulos que aquele que deseja realmente, de verdade, ser importante e o primeiro em seu reino, que não é deste mundo, deve ser igual a ele e servir ao mundo. Fazer as coisas sempre em benefício do próximo. E não somente servir o seu próprio ego e prazer. Quem quer ser o primeiro se torna então servo de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é uma grande lição, meus amados, para nós. Sim, para nós e para o mundo. Onde dia após dia vemos mais e mais pessoas aparecendo e dizendo que querem salvar o mundo, que querem mudá-lo, querem tornar um lugar melhor de se viver, querem tornar o mundo melhor. Mas para fazer isso, nós cidadãos devemos o quê? Devemos servi-lo, devemos obedecê-lo em tudo que ele diz, que assim então o mundo irá melhorar. Assim então ele conseguirá fazer com que tudo melhore. Só assim, não existe outra forma. Cristo, meus amados, aponta que no reino dele as coisas não funcionam dessa forma. Não.
Pois se nós realmente queremos salvar o mundo e melhorá-lo, não devemos tentar governá-lo, mas nós devemos servi-lo. Devemos servi-lo em amor, fazendo as coisas em prol do nosso próximo para benefício dele. Seja dos nossos amigos, seja dos nossos familiares, seja das pessoas do nosso trabalho, enfim, de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque, meus amados, no reino do céu, os mais importantes são aqueles que servem, e não aqueles que são servidos. E isso é tão verdade que o próprio Deus, meus irmãos, o próprio Deus, Criador de tudo e todos, antes de nós sermos unidos novamente com Ele pela morte e ressurreição de Cristo, Ele nos serviu. Ele lavou os nossos corações. Ele morreu por nós, para que nós, assim como Ele, possamos servir agora, não a nós, mas ao próximo, levando-o aos braços de Deus, assim como Ele nos levou por intermédio um dia de alguém, seja de nossos pais, seja de nossos padrinhos, seja de um amigo nosso que foi um instrumento de Cristo para nos levar aos braços do Pai. Deus também quer nos usar. Jesus quer nos usar como seus instrumentos para levar os outros também aos braços do Pai. Ser servo, meus amados, é o propósito principal dos cristãos. O apóstolo Paulo, por exemplo, enfatiza muito esse caráter de serviço do ministério, até porque, irmãos, ministério a rigor é serviço. O apostolado ou apóstolo, que muitos hoje veem como um título de honra, quase que um semideus em importância, é também um serviço. É alguém que representa a outra pessoa e age em nome dela. Não há nada de especial ou em especial nesse título do que não seja uma noção de serviço dentro do apostolado. Meus queridos irmãos, a Igreja de Cristo é para isso. O templo, e hoje, por conta da pandemia, as lives, as gravações, os vídeos, os áudios, têm o único propósito, de anunciar que Cristo serviu ao mundo inteiro, morrendo por ele. E continua servindo ao mundo, levando o amor de Deus a todas as pessoas, levando a sua palavra libertadora e salvadora, não das opressões desse mundo, mas da opressão e da prisão do pecado, do inferno e de Satanás. Portanto, essa questão de ser servo, esse é o modelo que Jesus Cristo deixou para a sua igreja, que somos nós, para a sua liderança, que são os apóstolos. E no final do texto, ele explica o porquê ser assim. O propósito de Cristo como rei, ao vir ao mundo, não era de se valer de sua autoridade, de se deixar servir pelo povo os explorando. Porque, afirma Jesus, até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Ele veio para servir a multidão. Multidão que mais para frente, que logo em seguida manda ele para a crucificação. Sim, foi para eles que Jesus veio. Foi para eles que Jesus serviu. E esse, meus amados, esse é o ponto alto. Aqui nós temos o grande tema da Quaresma, que é: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. E se vocês querem saber, entender de fato o que Jesus está querendo dizer com isso, ao falar dar a sua vida para salvar muita gente, em termos semíticos, ou seja, em termos específicos que pertencem ao povo judeu, para entendermos esse negócio de dar a sua, digamos, alma, a sua vida, a sua psique, assim como afirma o texto em grego, temos que olhar para 1 Timóteo, onde diz que ele deu a si mesmo.
Ele deu a sua pessoa em lugar de muitos. Em outras palavras, o que Jesus Cristo quer dizer com essa expressão é que ele veio nos substituir na cruz. Sim, ele veio nos substituir na cruz. Nós, meus amados irmãos, eu e você, nós é que deveríamos ir à cruz. Nós é que deveríamos ser espancados, açoitados, zombados, cuspidos, pregados e deixados para morrer abandonados na cruz. Porém, Jesus Cristo veio para ser o nosso substituto. Ele veio para nos substituir na cruz. Ele veio para dar a sua vida para mim e para você, por todos nós. Por fim, e se nós perguntamos, como assim Jesus não morreu por todos? Como assim por muitos? Paulo explica isso em sua carta a Timóteo. Sim, Jesus veio por todos. Sim, sua morte é para todos. Esse termo, em lugar de muitos que Jesus menciona, é uma forma semítica e bem judaica de falar. Jesus quer mostrar que um que morre por muitos, que são todos nós. Meus queridos irmãos, a morte de Cristo não é uma tragédia como você poderia imaginar, não é mesmo? Como, foi um erro que aconteceu, Jesus, foi uma tragédia a morte de Cristo. Não, não é uma tragédia, mas é um exemplo de serviço através do qual a humanidade inteira é libertada do pecado. Porque o resgate deve ser pago. Tal como se nós estivéssemos presos, sequestrados por alguém e para sermos libertados dessa nossa condição, alguém deve pagar o preço. Alguém tem que pagar o preço. O preço, meus amados, o preço que foi instituído para nós sermos libertados do pecado e das garras de Satanás foi pago com a vida de Jesus Cristo, com seu sangue sendo derramado. A morte de Cristo é o preço que teve que ser pago para libertar a mim e a você, a todos nós da escravidão. Jesus, portanto, está dizendo aos seus discípulos que ele pagará o preço em Jerusalém para libertar todas as pessoas, pois o resgate é o preço pago a um prisioneiro, um escravo ou alguém condenado à morte, e assim éramos nós. Assim nós éramos. A liberdade da humanidade tem um preço, e Jesus pagou esse preço. E é um preço, meus irmãos, altíssimo, ou seja, a humilhação e a vergonhosa morte na cruz. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo guardem em nossa mente essas palavras e sempre nos mantenham firmes na fé em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu gostaria nesse momento de convidar a cantarmos mais um hino. Falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchada, aos pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer um homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer um homem Deus, nela sempre achei consolação.
Chegado o momento, meus amados, que gostaria de convidar a juntar nossas mãos, baixar nossas cabeças e conversarmos com nosso Pai Celestial. Ó amoroso Deus, nosso Pai eterno, muito obrigado por diariamente estar conosco, nos cuidando, nos protegendo e nos orientando em todos os caminhos de nossa vida. Te pedimos, Senhor, que continue nos protegendo, principalmente deste vírus que anda assustando muitas pessoas. Se for a tua santa vontade, que o Senhor cure aqueles que estão doentes, aqueles que contraíram esse vírus e aqueles que, infelizmente, sofreram a perda de um parente, de alguém querido, que tu conforte o coração de cada um deles através do teu Santo Espírito. Senhor, também pedimos que continue orientando os nossos governantes, não só no Brasil, mas como os governantes pelo mundo afora, para que sempre tomem as providências para que as vacinas cheguem à população, para que as pessoas possam ser vacinadas, ficarem mais imunizadas contra esse vírus, para que assim o medo não continue assolando a vida de muitos cidadãos, seja brasileiros ou estrangeiros. Senhor, também pedimos, continue protegendo a tua igreja, continue abençoando a tua igreja, continue sempre nos mantendo firmes na fé, que mesmo em meio a tantos ataques, seja de Satanás como de seus anjos malignos, nós possamos sempre estar firmes na fé em Cristo, que nós sempre possamos ser teus santos instrumentos para a proclamação do teu evangelho às pessoas, que possamos ser a luz de Jesus para todas as pessoas ao nosso redor. Senhor Deus, esteja conosco hoje para sempre, nos cuidando, nos abençoando e nos protegendo. Amém. Gostaria também nesse momento de convidar a orarmos em conjunto a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agradeço, meus irmãos e irmãs, por mais essa oportunidade de estar com vocês, levando esse momento de culto, levando esse momento de reflexão, levando esse momento também de louvor. Continuarei orando para que Deus continue nos protegendo, continue cuidando de cada um de vocês. Reitero sempre que, precisando de mim, podem me contactar, precisando de alguma coisa, podem me avisar, desejando um culto, uma santa ceia ou apenas uma conversa, podem entrar em contato comigo, vamos conversar, vamos marcar, se possível, um culto, uma santa ceia. Fiquem bem à vontade para entrar em contato comigo e me dizerem o que estão precisando, o que desejam. No mais, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo continue nos abençoando e continue fazendo com que nós sejamos os seus santos instrumentos para levar Cristo a todas as pessoas ao nosso redor. Fiquem em paz e que Deus os abençoe hoje e sempre. Amém.